Boa noite novamente. Muita alegria voltar a essa casa, ainda que de forma virtual, rever alguns e ver novas pessoas aqui. Hoje a gente vai conversar, eu vou trazer um pouco para vocês o tema do afeto, alimento da alma. Antes de eu começar a trazer o que eu estudei aqui para vocês, eu vou pedir para passar um vídeo curtinho, 4 minutos, só para a gente entrar no tema. There are different ways to think about affection. It's not just the kissing and the hugging, which of course is very important, but it's how much the adult is cued in to that young child, how much each child is responded to in an individualized way, not like the same repetitive way all the time. So it's about relationships. It's about building a relationship right from the beginning with a sense of connection, a sense of attachment. Do ponto de vista afetivo, é preciso que a vida afetiva ocorra para a criança, que ela tenha relações importantes, relações de confiança, relações com permanência, relações com coerência, para que ela possa desenvolver sua vida afetiva e emocional. The early relationships of a baby are what builds her brain. So if they are loving and life-affirming and positive, then that's how the brain is built, along those values. Critically important. Neglect or less than loving interactions will in some ways scar the baby's emotional learning in those precious formative years. That's why we have to do everything we can to make sure that the mirror that we hold to the baby is the mirror of respectful love. A gente sempre teve uma preocupação é uma novidade, né? Eu acho, nos dias de hoje, casais de mãe, pai, que têm filhos, e a gente se preocupava muito, hoje a gente bem menos, né? Como as pessoas vão receber essas crianças, como o mundo recebe essas crianças. E a gente decidiu que a gente ia amar tanto eles, e a gente ia sempre falar sobre tudo com eles, que eles iam ser muito seguros de si para poder conversar com quem viesse perguntar o que fosse. E é assim hoje. A gente sempre achou que essa sociedade violenta que está por aí tinha muito a ver só com a pobreza e com a miséria, com a falta de dinheiro e comida. Claro que isso é importante, mas a gente sabe hoje que uma das faltas mais importantes é de afeto. Porque você tem muita gente pobre que sofreu muito economicamente e que é feliz e que tem uma personalidade muito melhor. E tem gente de classe alta, cheia de babás em volta, cheia de pessoas cuidando dos filhos e que não teve afeto, não teve carinho muitas vezes. La verdadera revolución no se hace socialmente, se hace en el interior de nuestros vínculos íntimos. ¿Por qué? Porque cada niño criado en el amor va a ser un niño solidario, es decir, un niño o un adulto luego que puede comprender al otro porque se comprende a sí mismo, darle todo al otro porque tiene todo lo que necesita. Y entonces alguna vez vamos a volver a tener una civilización solidaria. Então, eu quis passar esse vídeo para a gente se conectar mais com o tema, né? E discutir algumas informações que são trazidas ali com um olhar diferente, né? Não só com um olhar para a criança, mas trazendo um olhar para a gente. Marisa comentou aqui, né, que o vídeo é muito emocionante, realmente, porque acho que a gente consegue se conectar com o sentimento que a gente está vendo ali, né? Com aquela troca. Que a gente está vendo entre os bebês, os pais, as mães, os cuidadores.
Então, trazendo para o nosso tema de hoje, que é afeto, alimento da alma, acho que algumas coisas simples que a gente pode trazer do vídeo são que o afeto tem a ver com o tipo de relacionamento que a gente alimenta, né? Aí extrapolando um pouco dessa relação cuidadores-bebê, né? Mas pensando na nossa vida como um todo, como adultos hoje, tendo ou não tendo crianças próximas. Então, é o tipo de relacionamento que a gente alimenta, né? Se a gente alimenta esse relacionamento com confiança, com permanência, com coerência, o tipo de conexões que a gente faz no nosso dia a dia, né? E se essas conexões estão baseadas no apego. Então, acho que é mais ou menos isso o conceito que o vídeo traz para a gente de afeto. Por mais que eu acho que o melhor conceito que ele traz é com as imagens, né? Que ele lembra bem a gente esse sentimento mesmo de afeto. Então, a gente vai olhar para esse afeto enquanto alimento da alma, pensando no desenvolvimento da vida afetiva e emocional, que não acontece, aí a gente pode se separar um pouquinho do vídeo, né? Não acontece somente na infância, até porque a gente sabe, né, que aqueles bebês ali lindos mostrados são espíritos, né, seculares, que já viveram outras experiências, que trazem suas próprias inclinações e que estão nessa fase da vida que estão mais propensos, né, o barro mais mole, né, a esses estímulos positivos. Então, acho que por isso que se fala tanto da importância, né, de que que eles recebam esse tipo de estímulo positivo. Mas pensando na gente, já adulto como um todo, a gente pode, por exemplo, ver esse vídeo e pensar assim, nossa, mas eu não tive esse tipo de afeto, eu não tive esse tipo de relação construída ou alimentada desde a infância, né? Então, como é que eu faço a partir de agora? O vídeo fala um pouco, né, das cicatrizes que a falta de afeto deixa na nossa vida. E não é só as cicatrizes que a falta de afeto na infância deixa na nossa vida. São cicatrizes que que se fazem, né, ao longo da vida. E aí ele fala também em como que a gente vai preencher essas cicatrizes, né, que já foram formadas em relações onde não predominava ali o afeto, e como a gente vai desenvolver ainda mais isso dentro de nós. E no final, ela termina, uma das pessoas que foi ouvida, né, termina falando que a revolução, né, a mudança que a gente quer ver no mundo vai se operar através do interior dos nossos vínculos íntimos. Então, acho que isso é muito parecido com o que a gente estuda no Espiritismo, do quanto que está em nós se reflete no mundo, né, do quanto estamos num planeta de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos, né? Então, a categoria dos espíritos que aqui habitamos é que determina o planeta, né? Então, o quanto qualquer mudança depende daquela famosa nossa transformação íntima, né? Nas nossas escolhas íntimas e de como a gente vai alimentando esses vínculos. Então, acho que aí é importante a gente fazer esse gancho com o livre-arbítrio, né? Que a doutrina espírita nos lembra tanto. E aí, esse livre-arbítrio, com relação ao afeto, né? Como é que a gente vai fazer para colocar o afeto na nossa vida, se ele não já existe, ou para desenvolver ainda mais? Ele está voltado tanto para o afeto que a gente devota a si próprio, quanto com o afeto que a gente devota aos demais. Sabendo, claro, que existe uma relação muito de um vai e vem. Porque ainda que a gente não esteja tão preenchido de afeto, quando a gente devota afeto ao outro, a gente se abastece de afeto também. Então, é uma relação que não cabe também a gente se colocar num lugar de eu não fui essa criança do vídeo, né? Eu não recebi
esse tipo de afeto na minha infância, então vou parar por aqui, porque isso aí já não vai ser possível nessa minha existência. E não, né? A gente percebe, olhando para o afeto com essa visão espírita, que a cada momento, a cada novo dia, a cada nova pessoa que a gente encontra, a cada novo encontro com as pessoas com quem a gente já convive, a gente tem uma oportunidade de estabelecer um relacionamento diferente. Eu vou ler aqui uma mensagem de Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que fala um pouquinho sobre isso, só para a gente ancorar melhor o tema dentro da doutrina espírita. Ele vai falar um pouco sobre como é que essa relação, né? Como é que a gente nutrir o outro de afeto, nos nutre também, ao mesmo tempo. É uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, e diz o seguinte, o nome da mensagem é No Campo do Afeto. E começa com uma citação de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que plantar, colherá. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição, que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar, nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser, para os outros, esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade, abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, trazendo um pouquinho do que a gente viu no vídeo, né, para essa mensagem de Emmanuel, a gente pode pensar o quanto que a todo tempo a gente está tendo uma oportunidade, de acordo com o afeto que a gente oferece, de colher também esse afeto. Então, acho que o mote, assim, de a gente olhar para esse tema de afeto, é a gente pensar que todos nós nos beneficiamos do exercício do afeto. Não é algo que a gente dá e que se desabastece. Muito pelo contrário. E aí, se a gente pensar nas leis, né, que a gente estuda no Livro dos Espíritos, aquela parte que a gente estuda as leis morais, a gente pode lembrar da lei. Tem várias leis que que tocam nesse ponto, né? Mas acho que principalmente a lei de amor e a lei de sociedade. Porque o afeto, ele vai ser basicamente a forma que a gente exerce esse amor em sociedade. A forma que a gente materializa essa lei de amor. Porque, às vezes, quando a gente começa a estudar os ensinamentos de Jesus e a gente vê lá aquele amai-vos uns aos outros, né? Que a gente não vai ter terminado a nossa tarefa até que a gente ame a todos, a gente pensa que esse amor que se está falando aí é aquele amor romântico, ou até mesmo aquele amor mais íntimo que a gente sente por pessoas mais próximas, como um filho, um pai, uma mãe. Né? E claro que não vai ser possível a gente sentir esse amor enquanto sentimento
por todos os espíritos, né? Mas se a gente lembrar dessa mensagem, pensando no amor enquanto atitude amorosa, enquanto afeto, enquanto essa forma de se relacionar que preza pela confiança, pela permanência, pela coerência, que está atenta ali às conexões que podem ser formadas, então aí é mais fácil para a gente conseguir entender como possível esse colocar em prática essa lei do amor dentro, né, da lei de sociedade. Porque acho que o afeto é algo que a gente, por mais que seja bastante importante, né, acho que é um ponto bom da gente frisar também, a gente pensar em também se abastecer com afeto, então pensar em se nutrir, pensar em se cuidar, né, pensar em estar atento ao que a gente sente, até como forma da gente conseguir realizar a nossa reforma íntima, né, porque se a gente não está atento a nós mesmos, se a gente não tem uma atitude de afeto conosco mesmos, a gente não vai saber o que a gente precisa olhar, o que é que está levando a gente a cair repetidamente no mesmo erro, o que é que está trazendo sofrimentos parecidos repetidamente para a gente. Então, é importante que a gente tenha essa atitude de afeto conosco, até para que a gente consiga se estabilizar minimamente para conseguir enxergar o outro. Porque todas as imagens ali do vídeo que a gente viu, né, elas tinham isso em comum, essa troca de olhares, né? O bebê olhava, chamava, e aí a mãe, ou o pai, o cuidador, quem estava ali, olhava de volta. Então, tem essa troca nessa energia do afeto. Tem esse olhar para o outro e perceber realmente o outro. Quantas vezes a gente vai comprar alguma coisa rápida, sai daquela loja, pagou e não olhou nem no rosto de quem atendeu a gente. Se a gente tiver que lembrar quando saiu quem foi, a gente não sabe, porque a gente simplesmente não olhou. E isso pode ser um gesto de afeto, a gente olhar, a gente dar uma boa noite, a gente vai tão corrido, né, que a gente fala boa noite e não sabe nem para quem está dando. Que é mais ser educado do que estar presente mesmo nessa troca, né? Se é um lugar que a gente vai sempre, que a gente compra uma fruta sempre no mesmo lugar, saber o nome da pessoa, né? Se conseguir fazer um cumprimento, perguntar por alguém, a pessoa sente que ali existe uma relação mínima que seja, não precisa ser uma relação de um amor profundo, né? Pode ser uma relação de cuidado, de você perceber que a pessoa hoje está diferente, que ali tem alguma coisa, né? Se a gente não tem intimidade para perguntar nada, né? Ou não quer constranger o outro com alguma pergunta cabulosa, como a gente fala, simplesmente sair dali e fazer uma oração, né? Ou imaginar aquela pessoa recebendo um passe. Isso é uma atitude de afeto. Então, eu acho que o afeto, ele consegue trazer para a gente muito mais materialmente a ideia desse exercício do amor na lei de sociedade. Porque ele é como se ele tornasse mais simples, né? Menos profunda essa responsabilidade. Pode ser em coisas pequenas. Quando eu estava pesquisando para vir fazer essa fala aqui hoje, eu assisti um documentário que se chama Fio do Afeto. Quem tiver curiosidade depois de assistir, está lá no Globoplay. E esse documentário, ele mostra como diferentes mulheres, em várias regiões do país, se ligaram de alguma forma em rede, em um projeto que consistia em cada uma na sua casa receber um material para costurar máscaras de pano. E aí depois essa produção, né, delas de máscara era comprada já pelo projeto e distribuída para instituições que distribuíam para quem não tinha condição de ter uma máscara. E aí parece uma coisa relativamente simples, né? Mas mostra muito claramente como a pessoa se dispor a ser parte daquilo trouxe para ela um ganho imediato,
que ela estava ali sem nenhuma renda e conseguiu ter essa renda, então trouxe um ganho material, vamos assim dizer. Mas muitas dessas mulheres, o que todas elas falam em comum, várias delas são ouvidas, é do quanto aquilo, ser parte daquilo, ajudou elas num sentimento de valor próprio. E a passar pelo esse momento tão difícil da pandemia, com um sentimento de menos pesar, de mais, eu estou contribuindo de alguma forma para o cuidado que está sendo feito, né? Porque quantos de nós a gente não se sentia ali impotente por ver que tanta coisa precisava ser feita e que a gente não, se não era um profissional de saúde que estava na linha de frente, pouco a gente podia contribuir, né? Materialmente, vamos dizer assim, né? Com nossas mãos, com o nosso movimento. Então, todas essas mulheres que foram ouvidas, elas vão narrando isso, o quanto esse movimento que parecia simples, né, de sentar na máquina e costurar essas máscaras, dava a elas o sentimento de ser parte de uma coisa maior. E o quanto isso alimentava elas. Então, veja, elas não tinham nenhuma troca com as pessoas que recebiam as máscaras, elas nem sabiam para onde foi, né? Mas elas estavam ali exercitando o afeto e recebendo esse afeto, não só aquele ganho material da remuneração, que era importante também para a subsistência dela, da família delas, mas como esse fator de proteção para a saúde, né? Como a gente viu no vídeo, o vídeo fala de crianças, mas tem vários documentários relatando o quanto essas redes de afeto, né, o quanto essas relações de confiança, de permanência, de coerência são protetivos, são um fator de proteção para a saúde mental de todos nós, adultos, idosos, né? Os idosos e as crianças, porque estão nesse momento de mais vulnerabilidade, né? No começo e se aproximando aí ao final da existência. Mas para todos nós, como ser parte de uma rede de afeto é importante para todos nós. E esse já é vamos dizer assim, um pagamento muito grande, né? Que a gente recebe quando está se dispondo a esse afeto. Porque ele devolve para a gente essa sensação, mesmo que a pessoa não nos responda, não necessariamente por aquela pessoa em específico a que a gente direcionou o nosso afeto. Então, vamos dizer que eu entro numa frutaria, vou comprar uma fruta, dou um bom dia, vejo que aquela pessoa está com um rosto diferente, saio dali, mentalizo ela, faço uma oração. Ela não vai nem saber que aquilo foi feito, ela não vai me direcionar nada de volta. É essa energia que eu coloco em movimento dela que me abastece também. Esse senso de que eu posso me movimentar na direção do outro. E aí o que eu achei interessante nesse documentário que eu assisti, que chama Fio do Afeto, é que ele mostrava diferentes formas da gente colocar, da gente direcionar o nosso afeto, da gente direcionar esse cuidado. No começo do documentário, eles entrevistam mulheres indígenas, né, dos povos originários. Então, ali, na fala delas, tem muito presente esse afeto, esse cuidado que elas direcionam no vínculo com a terra, com a natureza. O quanto ali para elas é tudo intrincado. Não existe a existência delas sem a existência da natureza. Tem um relato, por exemplo, de uma mulher pescadora, e aí ela relatando como que o rio está diferente, como que está mais difícil pescar. Então, para ela, quando ela fala do rio ali, ela está falando de um ser vivo. Ela está falando de algo a que ela direciona o seu afeto e as suas atitudes afetivas de proteção, né? E o quanto aquilo faz ela se sentir parte de uma comunidade. Tem também uma entrevista com uma mulher quilombola, né? E aí, nessas comunidades menores, dos povos originários, dos quilombolas, dos pescadores, pessoas mais próximas às culturas populares, a gente vai vendo como nesses ambientes em que os vínculos parecem mais
materiais mesmo, sabe? Tá todo mundo ali perto um do outro, vivendo nesse senso de comunidade, como isso traz o sentimento de se reconhecer no outro, que acho que é algo que é imprescindível para a gente pensar em afeto. É da gente olhar para o outro, que a gente não conhece, e se reconhecer nele. E trazendo para a doutrina espírita, né, se reconhecer como um irmão. Não necessariamente um irmão por quem a gente vai ter o mesmo sentimento que a gente tem por um irmão que a gente ama, né? Mas por quem a gente pode ter uma atitude de afeto. Elas falam nesse documentário que esse sentimento de se reconhecer no outro, nesses pequenos grupos, nesses pequenos aldeamentos, traz muito forte a sensação e o dever mesmo, assim, né, como uma obrigação natural e não como uma coisa forçada de que não se pode deixar ninguém à margem. Porque se eu me reconheço em cada um daquele grupo, então, se eu deixar à margem, é como se eu estivesse deixando a mim mesma, né? Então, o quanto a gente está distante dessas possibilidades. E aí, por outro lado, vem um contraponto, né? Do quanto que é possível, hoje em dia, como a gente está fazendo aqui, né? Numa reunião híbrida, com as redes sociais, com as redes virtuais, a gente conseguir viver em comunidade, ou exercitar, ao menos, essa vida em comunidade, ainda que não estejamos juntos, né? Então, na Casa Espírita, por exemplo, é um exemplo de uma vida em comunidade. É um exemplo de um espaço onde a gente consegue mais facilmente, pelo vínculo comum com a doutrina espírita, se ver no outro e exercitar o nosso afeto. Isso acho que eu já trouxe para vocês, né? O quanto esse se reconhecer no outro e esse não deixar ninguém à margem traz esse sentimento de alto valor, essa autoconfiança, né? Que é certamente um afeto que volta para a gente nesse formato. E o quanto o afeto é também um instrumento político no sentido de aquelas pequenas relações de poder que a gente vive na nossa família, ou enfim, qualquer espaço que a gente está, tem relações, né, de hierarquia. E dentro dessas relações, como o afeto é uma forma de se posicionar, e é uma forma de fazer as coisas. Então, porque o afeto vai chamar a gente justamente para tirar o foco do indivíduo. Então, a gente até pode ver essa faceta importante do afeto, como o afeto que a gente precisa direcionar a si própria, né, o cuidado consigo próprio, a atenção a si própria. Mas, necessariamente, ele passa também por esse afeto que a gente deposita nessa rede, né? Da gente se dispor a esse trabalho em rede. E aí, como contraponto a esse documentário que eu assisti, que chama Fio do Afeto, e que são todas mulheres, né, que são ouvidas, e esse lugar comum que a gente conhece na sociedade, né, de que as próprias profissões de cuidado, né, o afeto está muito relacionado ao cuidado, as próprias profissões de cuidado que são exercidas majoritariamente por mulheres, né, como se existisse um lugar mais aflorado aí da mulher no exercício do afeto, e aí a gente pode pensar que, na verdade, né, como a gente vê, né, somos espíritos, né? Não temos, enquanto espíritos, vamos pensar assim, antes de reencarnarmos, né, no mundo espiritual, não nos vinculamos a um gênero ou outro, né? O corpo é uma ferramenta para a gente exercer essa vida aqui. Então, por que a gente precisa vincular, né, ou relegar, ou depositar, ou achar que isso é mais coisa de um gênero do que de outro, né? Por que a gente associa o afeto mais às expressões de feminilidade, ainda quando exercido por homens, do que as expressões de masculinidade? Né? A gente pode se questionar isso.
eu assisti um outro vídeo falando sobre isso, rodas de afeto entre homens. O quanto eles relatavam ali, o quanto eles sentiam falta dessa rede protetiva, porque quando se encontravam, não tinha essa atenção mais fina no outro e no que se precisava ali naquele momento. Então, o quanto a gente pode também, né, questionar o quanto de masculino e o quanto de feminino existe em cada um de nós e nos propor ao exercício desse afeto, né, independente de gênero. Então, por que não perguntar também ao nosso colega homem, né, sobre sentimentos e sobre como ele está se sentindo? Por que a gente sair um pouco desse lugar de conforto, né, de falar mais sobre isso, ou de exercer mais isso entre mulheres? O próprio documentário anterior que eu citei para vocês, que se chama Fio do Afeto, eram mulheres que ali estavam dedicadas às artes manuais, né? Que é um outro lugar em que se direciona o afeto para uma peça, né? Uma peça que você está ali confeccionando, e que é um trabalho feito, na maior parte das vezes, por mulheres, né? Mas por que não os homens podem se propor a encontrar a forma deles, ou a vivenciar as formas que existem de exercitar o afeto? Acho que também é um ponto importante da gente pensar. Então, gente, já me encaminhando para terminar, eu queria lembrar um pouquinho do que a gente falou, assim, do como que a gente pode direcionar esse afeto, claro, para nós mesmos, com atenção a gente, aos nossos sentimentos, ao que desencadeia cada sentimento, às nossas reações, aos nossos sofrimentos, às nossas alegrias. Ao outro, começando sempre, a gente sabe, né, que não é à toa que estamos onde estamos, na família que estamos, no trabalho em que estamos, então, começando aí pelo nosso círculo mais próximo, mas também se propor a exercitar esse afeto, seja de forma não convencional, vamos dizer assim, com relação à natureza, com cuidado com a terra, com cuidado com os recursos naturais, com o cuidado de animais, né? A gente vê tantas pessoas que dedicam afeto à causa de animais que não têm um lar, né? Ali é uma troca de afeto. Tanto a pessoa que está doando, né? Está doando o seu afeto, como recebe também, né? Mas também a gente tentar lançar um olhar, voltando para aquelas mulheres do documentário que eu falei, que conseguem se reconhecer no outro e não deixar ninguém à margem dessa rede de afeto, que a gente possa também se desafiar, na medida do possível, a olhar para esses grupos de pessoas que estão à margem da sociedade, né? A gente estava falando aqui dos idosos institucionalizados, nos avisos, né, antes de começar, o quão pouco faz tanta diferença, né? Vocês que vão nas visitas percebem o quanto a sua presença ali, né? Uma atenção, 5 minutos de conversa, de ouvir, de trocar, consegue preencher você e a pessoa que está ali na sua frente de afeto. As crianças institucionalizadas, né? Tem vários, a gente vê, assim, esse vídeo no começo, fica super emocionado. São crianças que bom que estão sendo cuidadas, né? Mas quantas crianças a gente sabe que não estão sendo cuidadas, né? Quantas crianças estão institucionalizadas? Como que a gente não precisa adotar uma criança, né? Isso é de uma escolha de maternidade e paternidade que não passa pela vida de todos. Mas existem outras formas, né, de direcionar o nosso afeto. Existem as famílias acolhedoras, por exemplo, que recebem as crianças numa situação de vulnerabilidade por um período de tempo apenas, enquanto se coloca elas numa família substituta. Existem os apadrinhamentos afetivos, né, que são aquelas crianças que você vai se vincular a elas como um padrinho.
Então, você não vai ter uma responsabilidade de pai ou mãe, mas você vai poder visitar ela uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, fazer um passeio. Então, existem muitas formas da gente também se desafiar a ir um pouco além do lugar comum, né? E lançar um olhar para essas pessoas, esses nossos irmãos que tradicionalmente acabam ficando à margem, né? As pessoas em situação de rua, né? Muitas vezes a gente recebe ali um pedido e a gente nem olhou no rosto da pessoa, a gente só fala que não e vai embora. Talvez a nossa forma de direcionar um pouco de afeto ali não vai ser uma ajuda material, mas vai ser um olhar no olho e falar, olha, eu não tenho. Sabe? Mas parar um minuto de atenção e sair dali e fazer uma oração, fazer uma prece, né? As pessoas em privação de liberdade, né, que estão nas prisões, a gente não precisa necessariamente, né, de fazer uma visita, né? A gente pode direcionar a nossa prece, porque é isso, quanto mais à margem da sociedade as pessoas estão, menos a gente consegue se reconhecer nelas. E aí a gente coloca elas na categoria de outro. Ah, esses idosos institucionalizados não sou eu, não é os idosos da minha família, porque eu não vou estar nessa situação, os idosos da minha família não estão nessa situação, a gente se separa. A gente acha que não tem nada a ver com a gente. Então, é mais fácil da gente se eximir, né? É mais fácil da gente deixar a margem, porque a gente não se reconhece nesse outro, né? A gente não se reconhece numa pessoa que está presa. A gente pensa, se está preso, merece, eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca estaria no seu lugar. A gente não se reconhece. E essa situação de não se reconhecer afasta a gente do exercício do afeto, que é justamente aquela emoção que a gente sentiu quando a gente viu aquele vídeo. Então, por que a gente sente quando a gente vê crianças bem cuidadas, amadas, alimentadas, e a gente não sente um sentimento parecido, não exercita, né? Porque o afeto, acho que, para mim, pelo menos, ficou isso, que é muito menos um sentimento, né, profundo e muito mais uma ação. Por que a gente não se desafia a exercer esse afeto? Também por pessoas que parecem muito diferentes de nós e que estão numa situação muito diferente. Então, fechando um pouquinho do que a gente leu na mensagem inicial, né, que falou que o que é importante para a gente é a gente exercitar o espírito das construções evangélicas, né? Então, não é a obra material que a gente deixa, mas é esse exercício do afeto, né? Pelo menos eu consegui identificar bem dessa forma, né? O quanto ali o texto está alertando a gente para isso, que as construções evangélicas são esses afetos diários e que parecem pequenos e que parecem irrelevantes, mas que são muito mais importantes do que o que a gente fala, do que o que a gente testemunha, do que o que a gente profetiza, né? E que a gente possa oferecer para a gente, né, parafraseando, comparando ali o que foi dito pelo médico, né? Qual é o espelho? Qual é o espelho que a gente está apresentando para a criança? A gente pensar um pouco, lembrar do vídeo e pensar, poxa, qual é o espelho que eu estou apresentando para mim próprio? Eu estou me olhando no espelho e me oferecendo um espelho de amor respeitoso, como ele fala? E qual o espelho que eu estou oferecendo para o outro? Eu estou oferecendo esse espelho de amor respeitoso para preencher essas cicatrizes que todos nós temos, né? Porque nenhum de nós tem esse afeto pleno e preenchido. Então, acho que a gente se perguntar isso e lembrar de algo que eu acho muito, muito importante em todos os nossos momentos, dos afetos desencarnados que temos, né? O nosso espírito protetor, os nossos espíritos familiares, os espíritos afins, que estão tentando de todas as formas nos empurrar para o bem, para o exercício do amor, né? Para tentar
uma mudança de padrão, de comportamento, que a gente possa também se recorrer, né? E ao nosso afeto seguro, onde a gente tem toda essa relação, né, do apego, da conexão, um relacionamento de confiança, de permanência e coerência com o nosso Mestre Jesus, que a gente sabe que é o nosso apego seguro, vamos dizer assim, né, o nosso irmão, e claro, né, um Deus, nosso Pai, que certamente, né, dispensa todo o afeto para cada um de nós. Tenha uma boa noite.